Naquele amanhecer, quando finalmente estacionei no primeiro posto depois de horas lutando para não perder o controle, subi na carroceria e encontrei marcas profundas espalhadas pelo metal, como se algo tivesse me seguido a noite inteira e tocado o caminhão com uma precisão que não parecia de um animal conhecido. E o pior é que eu sabia que aquelas marcas não foram deixadas quando eu estava acordado, mas exatamente nos minutos em que jurei ter apagado sem perceber, como se algo tivesse alcançado a cabine enquanto eu lutava para manter os olhos abertos. Mas ninguém imagina que antes de chegar àquele ponto, eu já sentia que havia algo errado desde o primeiro quilômetro, como se a estrada estivesse deformada de um jeito que não combinava com a rotina de trabalho. E enquanto eu avançava pela BR-101, carregando o peso do cansaço e da responsabilidade, percebia que a madrugada parecia mudar ao meu redor de uma forma que eu não conseguia explicar com lógica, misturando aquela sensação inquietante de estar sendo observado com a necessidade de continuar, porque parar naquele trecho nunca foi uma opção. E foi nessa sequência de pensamentos que percebi que a escuridão não estava apenas ali, mas parecia se aproximar mais a cada trecho, como se esperasse o momento certo para revelar o que realmente me acompanhava, preparando o terreno para algo que eu ainda tentava negar, mas que já me cercava sem que eu tivesse plena consciência disso. Quando avancei mais alguns quilômetros, percebi que a estrada parecia mudar de textura, como se o asfalto tivesse perdido a uniformidade e começado a se transformar em algo irregular. E foi justamente nesse trecho que avistei uma figura parada no meio da pista. Curvada de um jeito estranho, magra demais para qualquer pessoa e grande demais para qualquer animal que eu conhecesse. O tipo de presença que faz o corpo reagir antes mesmo da mente entender. Reduzi a velocidade sem querer parar por completo, e quanto mais o caminhão se aproximava, mais aquela silhueta parecia tremer, como se estivesse tentando se sustentar, até que, iluminada pelos faróis, revelou um rosto que não combinava com nada que eu já tinha visto, com traços tão irregulares que pareciam ter sido moldados ao acaso. E aquele corpo se mexeu de um jeito totalmente inesperado antes de desaparecer rapidamente para dentro da mata, me deixando com a sensação de que eu não tinha apenas visto algo, mas também sido escolhido por aquilo. Como se a criatura tivesse marcado minha presença ali e decidido que eu não deveria seguir adiante sem que ela me acompanhasse de alguma forma. Depois daquele instante em que a figura desapareceu na mata, a estrada começou a adquirir uma sensação estranha, como se cada quilômetro aumentasse um peso invisível sobre meus ombros, e logo percebi que não era apenas impressão. Algo me acompanhava de um jeito constante, seguindo o ritmo do caminhão com precisão inquietante, como se tivesse memorizado cada movimento meu. A ideia de estar sendo observado começou a crescer dentro de mim de forma gradual, criando uma tensão silenciosa que não me deixava respirar direito. E mesmo mantendo os olhos fixos no asfalto, eu conseguia sentir uma presença se movimentando, paralela à rota, como se estivesse à espreita, esperando o momento ideal para se aproximar sem ser percebida. Em certos trechos, a sensação se intensificava ao ponto de parecer que uma força estranha tentava se alinhar à minha velocidade, como se a criatura quisesse me acompanhar com a mesma precisão de um predador estudando a presa. E aquilo começou a afetar minha concentração de um jeito tão involuntário que, por segundos, tive a impressão de que meu corpo estava reagindo sozinho, como se minha mente estivesse dividida entre continuar dirigindo e tentar entender que tipo de coisa havia decidido me seguir naquele pedaço esquecido da BR-101, deixando claro que o que eu tinha visto antes não foi um encontro isolado, mas o início de algo muito maior que eu ainda não compreendia. Depois daquele instante em que a figura desapareceu na mata, a estrada começou a adquirir uma sensação estranha. Como se cada quilômetro aumentasse um peso invisível sobre meus ombros, e logo percebi que não era apenas impressão. Algo me acompanhava de um jeito constante, seguindo o ritmo do caminhão com precisão inquietante, como se tivesse memorizado cada movimento meu. A ideia de estar sendo observado começou a crescer dentro de mim de forma gradual, criando uma tensão silenciosa que não me deixava respirar direito. E mesmo mantendo os olhos fixos no asfalto, eu conseguia sentir uma presença se movimentando, paralela à rota, como se estivesse à espreita,
esperando o momento ideal para se aproximar sem ser percebida. Em certos trechos, a sensação se intensificava ao ponto de parecer que uma força estranha tentava se alinhar à minha velocidade, como se a criatura quisesse me acompanhar com a mesma precisão de um predador estudando a presa. E aquilo começou a afetar minha concentração de um jeito tão involuntário que, por segundos, tive a impressão de que meu corpo estava reagindo sozinho, como se minha mente estivesse dividida entre continuar dirigindo e tentar entender que tipo de coisa havia decidido me seguir naquele pedaço esquecido da BR-101. Deixando claro que o que eu tinha visto antes não foi um encontro isolado, mas o início de algo muito maior que eu ainda não compreendia. Enquanto eu tentava manter a lucidez, percebi que a cada trecho percorrido minha mente lutava para encontrar explicações lógicas, mas tudo ao meu redor parecia contrariar qualquer tentativa de racionalidade, como se aquela parte da BR-101 estivesse isolada de tudo o que eu conhecia. As sombras começaram a adquirir formatos indefinidos, não repetiam movimentos naturais e surgiam em pontos onde não deveria haver nada além da mata fechada, criando uma sensação de distorção que fazia meu pensamento oscilar entre acreditar que era só exaustão e reconhecer que havia algo ali, seguindo sua própria lógica. Por mais que eu piscasse para clarear a visão, as formas continuavam surgindo e sumindo rápido demais, sempre em posições que faziam meu coração acelerar, como se estivesse sendo testado. E eu sentia uma espécie de confusão crescente, como se uma parte de mim tentasse negar a evidência, enquanto outra parte sabia que aquilo não era imaginação, mas uma presença sutil moldando o ambiente ao meu redor, deixando claro que a situação estava apenas começando a escapar do controle, preparando o terreno para algo ainda mais perturbador que eu não estava pronto para enfrentar. Enquanto eu tentava manter a lucidez, percebi que a cada trecho percorrido minha mente lutava para encontrar explicações lógicas, mas tudo ao meu redor parecia contrariar qualquer tentativa de racionalidade, como se aquela parte da BR-101 estivesse isolada de tudo o que eu conhecia. As sombras começaram a adquirir formatos indefinidos, não repetiam movimentos naturais e surgiam em pontos onde não deveria haver nada além da mata fechada, criando uma sensação de distorção que fazia meu pensamento oscilar entre acreditar que era só exaustão e reconhecer que havia algo ali, seguindo sua própria lógica. Por mais que eu piscasse para clarear a visão, as formas continuavam surgindo e sumindo rápido demais, sempre em posições que faziam meu coração acelerar, como se estivesse sendo testado. E eu sentia uma espécie de confusão crescente, como se uma parte de mim tentasse negar a evidência, enquanto outra parte sabia que aquilo não era imaginação, mas uma presença sutil moldando o ambiente ao meu redor, deixando claro que a situação estava apenas começando a escapar do controle, preparando o terreno para algo ainda mais perturbador que eu não estava pronto para enfrentar. Logo depois daquele momento em que o rosto desapareceu do retrovisor, senti um impacto inesperado na parte frontal do caminhão. Não forte o suficiente para me desequilibrar, mas preciso o bastante para me deixar completamente alerta, como se algo tivesse tocado o veículo com a intenção clara de testar minha reação. Meu corpo reagiu como se estivesse sendo invadido por uma descarga repentina, e enquanto tentava entender o que poderia ter acontecido, percebi que aquela interferência não era aleatória, pois a sensação deixada era de que a criatura havia se aproximado mais do que antes, cruzando uma distância que eu imaginava segura, como se quisesse se certificar de que eu sabia que estava sendo acompanhado de perto. Aquilo me obrigou a agarrar o volante com mais força, lutando para manter alguma estabilidade mental,
enquanto a ideia de que algo conseguia se mover ao redor do caminhão com tanta facilidade criava uma inquietação crescente, uma espécie de certeza silenciosa de que o que quer que estivesse me seguindo não apenas se aproximava com intenção, mas também se preparava para dar o próximo passo, algo que claramente estava muito além da simples curiosidade daquela presença que já tinha ultrapassado o limite entre observação e aproximação direta. Conforme avancei para um trecho ainda mais isolado, notei que a atmosfera ao redor parecia mudar de maneira quase imperceptível, como se algo estivesse influenciando cada detalhe do espaço próximo ao caminhão. E foi exatamente nesse momento que percebi o vidro lateral ganhando marcas de umidade, surgindo devagar, como se alguma coisa estivesse ali, ao lado, tão próxima que sua respiração parecia tocar a superfície. Um arrepio involuntário percorreu meu corpo quando entendi que aquelas marcas não eram fruto do clima, mas de uma presença que agora se movia ao meu lado com uma familiaridade perturbadora, como se já tivesse superado qualquer barreira entre nós. A sensação era tão direta que, mesmo sem olhar de imediato, meu organismo reconheceu que havia algo acompanhando cada movimento meu, de uma forma quase íntima, como se estivesse tentando encontrar uma abertura para se aproximar ainda mais. E enquanto eu lutava para não desviar os olhos da estrada, percebi que aquela presença não precisava ser vista para ser sentida, porque a intenção dela estava clara, aproximar-se o suficiente para que eu não tivesse mais como ignorá-la, preparando o que viria a seguir de um modo calculado, como se seguisse um propósito que eu ainda não sabia interpretar. Quando finalmente cedi a curiosidade e virei o rosto apenas o suficiente para verificar o que acontecia ao meu lado, não encontrei ninguém ali. Mas a ausência só deixou tudo ainda mais angustiante, porque a sensação de proximidade continuava tão intensa que parecia ocupar o espaço vazio como se o ar tivesse ganhado forma própria. Tentei focar na estrada, mas percebi que minha mente começava a perder a capacidade de distinguir pensamento de percepção, criando pequenas ilusões que surgiam nas bordas da visão, como movimentos rápidos que desapareciam assim que eu tentava encarar diretamente. E essa mistura de realidade com distorção me deixou num estado de alerta tão profundo que parecia impossível relaxar mesmo por um segundo. Conforme avancei, senti que a criatura estava manipulando minha capacidade de concentração, influenciando minha percepção de maneira gradual, não com força bruta, mas com uma sutileza inquietante, que me fazia questionar o que era real e o que era induzido, como se ela estivesse se infiltrando nos meus pensamentos sem pedir permissão, testando o limite da minha resistência e preparando o terreno para algo ainda mais invasivo que eu pressentia, mas não conseguia antecipar por completo, deixando claro que a presença ao meu redor não tinha intenção de se afastar tão cedo. À medida que a estrada avançava para um trecho ainda mais deserto, comecei a notar que a criatura não estava mais tentando apenas me confundir, mas parecia querer interferir diretamente na minha capacidade de manter o caminhão na pista, porque meu corpo reagia de forma estranha, como se meus movimentos estivessem sendo atrasados por uma fraqueza repentina que surgia sem explicação. Percebi que minhas mãos tremiam de um jeito involuntário e por alguns instantes senti como se alguém estivesse tocando levemente meus ombros, pressionando de forma quase imperceptível, como se tentasse me forçar a desviar a direção. E essa sensação se intensificou ao ponto de eu começar a questionar se continuava totalmente no controle do próprio corpo, como se aquela presença estivesse testando o quanto poderia influenciar minhas ações. Meu olhar começou a perder foco em momentos breves, criando pequenas distorções na pista que dificultavam a leitura da distância. E por mais que eu piscasse para recuperar a clareza, a sensação persistia, sugerindo que a criatura já havia ultrapassado o limite do físico e agora explorava algum ponto mais profundo em mim, como se estivesse aprendendo a manipular meus reflexos, deixando claro que o que antes era apenas perseguição, agora se transformava numa tentativa de domínio silencioso, algo que eu sabia que não podia permitir que avançasse mais. Quando senti que minha lucidez estava por um fio, tomei a decisão de forçar meu corpo a reagir, buscando qualquer resquício de controle que ainda me pertencesse.
E foi nesse esforço quase desesperado que percebi algo novo. A presença não recuava mais, mas parecia se aproximar com uma postura diferente, como se tivesse entendido que eu estava tentando resistir e agora quisesse se impor com mais intensidade, criando uma pressão invisível que parecia se acumular dentro da cabine. Meu coração disparava de um jeito irregular enquanto uma sensação estranha percorria minha nuca, como se alguma coisa estivesse atrás de mim, mas ao mesmo tempo a percepção não vinha de fora, vinha de dentro, como se houvesse uma invasão sutil na minha mente, tentando criar pensamentos que não eram meus, empurrando imagens rápidas e desconexas na minha cabeça como fragmentos de algo que a criatura queria que eu visse. Tentei manter a respiração estável, agarrado ao volante, enquanto a estrada parecia se estender numa espécie de corredor sem fim, e a impressão de que eu estava lutando não contra um ser físico, mas contra algo que tentava dissolver minha própria consciência se tornava cada vez mais clara, fazendo com que eu entendesse que, se não encontrasse uma forma de reafirmar minha presença naquele momento, eu correria o risco de perder não só a direção do caminhão, mas a noção de quem eu era, abrindo espaço para que aquela entidade assumisse um lugar que jamais deveria ocupar. Quando percebi que a criatura estava tentando se infiltrar nos meus pensamentos, a única alternativa que encontrei foi me concentrar no mínimo detalhe que ainda me conectava à realidade. E foi nesse esforço quase instintivo que algo inesperado aconteceu. Senti uma espécie de retomada parcial do controle, como se minha mente tivesse conseguido fechar uma fresta por onde aquela presença tentava entrar. Mas, ao mesmo tempo, a criatura reagiu a isso com uma intensidade que eu não estava preparado para enfrentar, criando uma pressão interna que fez minha visão oscilar como se a estrada estivesse sendo esticada e comprimida ao mesmo tempo. Meu corpo inteiro começou a formigar, como se cada fibra estivesse sendo testada. E a sensação de que a entidade circulava ao redor do caminhão, não como perseguição, mas como preparação para algo maior, ficou tão evidente que a respiração ficou pesada, presa na garganta, como se um aviso silencioso estivesse sendo lançado direto dentro de mim, deixando claro que a criatura não tinha desistido da intenção de me alcançar. E sim, estava aguardando o momento exato em que eu cometeria qualquer deslize para se aproximar de forma definitiva, criando uma pressão crescente que anunciava que o pior ainda estava por vir. Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilhe com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio. E não leia livros antigos demais.